comentário de Diogo Schelp em relação a essa situação. Os países estão se mobilizando e tentando ajustar o discurso, especialmente quando falamos dos países da OTAN. Caso essa guerra ganhe outros contornos, a OTAN vai continuar nesse mesmo discurso, Diogo? Daniel, é muito interessante porque as perguntas ali, tanto para o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, quanto para o presidente da Eslovênia, foram concentradas justamente nessa possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN e também de entrar para a União Europeia. É interessante porque é justamente o ponto central apresentado por Vladimir Putin para justificar essa guerra. Ele não queria, achava que era uma ameaça para o seu país a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. Mas não só. Putin também não aceita que a Ucrânia entre para a União Europeia, apesar disso não ter nada a ver com questão de segurança para o seu país. Essa é uma exigência que ele não abre mão. Ele já tem aliviado o discurso, por exemplo, em relação à exigência de que o governo de Volodymyr Zelensky seja deposto. Então, ele agora está concentrado nessa reivindicação e na reivindicação territorial da Península da Crimeia e da região de Donbas. Possivelmente também Putin vai exigir ficar com os territórios já dominados. Aí está prestes a dominar Mariupol, por exemplo. E a resposta do presidente da Eslovênia é que é uma decisão soberana do povo ucraniano entrar ou não para a OTAN ou para a União Europeia. E aí ele defendeu, inclusive, uma aceleração do processo de entrada da Ucrânia na União Europeia, que foi algo que Zelensky pediu, inclusive, na última semana. E aí ele está sendo questionado sobre isso, foi questionado sobre o fato da Ucrânia ser um país mais pobre do que outros países da União Europeia, e isso às vezes é um impedimento para a entrada na União Europeia, algo a ser considerado pelos países membros. E ele disse que a situação é emergencial, é extraordinária e por isso justificaria essa pressa. Pois é, no início do evento, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reforçou a necessidade dos países pressionarem a Rússia, sobretudo com sanções, mas também é preciso que os países ajudem a Ucrânia com recursos, com mantimentos e, eventualmente, até com equipamentos militares. Também com a gente para analisar o 16º dia de conflitos na Ucrânia, Marco Antônio Costa. Marco, como essas sanções têm impactado com a dinâmica da guerra? Vladimir Putin pode retroceder um pouco? Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Daniel, tem um ponto que eu acho relevante que o pessoal está perdendo um pouco de vista. Quando você faz algumas premissas e você estabelece o seu raciocínio lógico com base nelas, você tende a errar. Você pode acertar, óbvio, né? Dentro de uma estatística aí de possibilidades, porque ninguém sabe como é o futuro. Mas eu ouvi muito durante esses 15 dias, o Putin achava que a guerra ia ser mais rápida, o Putin considerava que ele ia tomar a Ucrânia rapidamente. Quem disse isso? Foi ele? Ele deu uma declaração falando isso? O que você vê é uma série de sanções econômicas pelo Ocidente, pela OTAN, por empresas privadas. Do outro lado, a gente não sabe o que acontece no bastidor, na porta dos fundos, com a China, com a Índia, com o país do Oriente Médio, que a Rússia tem laços. Então a Rússia pode sim ter antecipado, né, essa jogada no ambiente geopolítico e ter, né, de alguma forma, criado, né, uma espécie de saída comercial para esses embargos, para essas restrições e sanções. Então, eu não gosto de colocar uma premissa sobre algo que eu não sei. Não dá para saber se o Putin achava que a guerra ia durar 15 dias, 10 ou 30 ou 3 meses. Então, esse é um ponto que eu acho relevante para destacar. Sem falar que hoje o conflito está ganhando um outro contorno em termos de guerra de informação, né? São 3 frontes que existem: o de batalha, o midiático e o privado, né, que envolve as sanções econômicas e dos estados também. No ponto da informação, tem várias questões que precisam ser apuradas. De novo, isso não justifica os ataques, isso não justifica de maneira alguma a morte de civis, mas é importante apurar para verificar o que está acontecendo de fato. Então, é sim uma situação complexa, não dá para saber quanto tempo a Rússia aguenta, da mesma forma que não dá para saber quanto tempo o Zelensky aguenta se pressionar Kiev com muita força. Então, a gente tem que ficar atento para as próximas ações que serão adotadas pelo exército russo
na minha opinião, em Kiev. Acho que esse é o ponto decisivo dessa guerra.